Agora, dá uma olhada no que aparece bem em cima dela na camada cambriana. É muito fóssil. Nela ocorre uma explosão de vida e variedade. Uma enorme quantidade de animais e diversos tipos aparecem de repente. Pois é, né? Vocês estão acabando de ver que ela acabou de mostrar anteriormente que tem fósseis em períodos anteriores ao Cambriano, né? Tem fósseis do Proterozoico, inclusive tem fósseis até mais antigos que o Proterozoico, né? Não são de organismos multicelulares exatamente, né? Seriam de organismos datados aí provavelmente do Arqueano, né? Seriam organismos unicelulares, organismos coloniais, né, que vivem em forma de colônias, formando colônias. Então, nós temos esses vestígios de vida também, né, de fósseis, ainda numa estrutura de organização menos complexa, anteriores a isso. Tá? Aqui eu vou utilizar, né, pedir licença para o uso da palavra complexa, se referindo a essa estrutura de organização, tá? Então, nós temos esses fósseis. Então, ela acabou de mostrar, então não é verdade que os fósseis aparecem de repente no Cambriano. Não é de repente. Eu acabei de mostrar e ela mesma mostrou fósseis ali. Tem vários. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre quantas espécies, né, ou táxons, né, de metazoários anteriores ao Cambriano, né, datados aí do Proterozoico, se tem registro. Eu pude, né, fazer um levantamento assim, não muito acurado, em torno aí de pelo menos 200 espécies diferentes. Ou seja, não é verdade essa história da carochinha que os criacionistas contam, que, nossa, aparece de repente, não tem vestígio de vida nenhuma. É tudo balela. Isso aí já é coisa do passado. Isso aí é da época do Darwin. O Darwin não conhecia esses fósseis. Tanto é que em um trecho do Origem das Espécies, e algumas das edições mais atualizadas, ele menciona o problema dos fósseis do Cambriano, que de fato representava um desafio para a teoria dele, mas na época porque ele não conhecia mesmo, né? Mas já desde os anos de 1940 que esses fósseis são descobertos. Então, assim, tem uma ampla variedade. Inclusive, no Brasil, nós temos fósseis anteriores ao Cambriano, né? Temos os fósseis das corumbelas, das cloudinas, que são organismos do grupo aí dos quinidários, que eu já falei, né? Então, assim, isso aí é conversa fiada. Conversa para boi dormir, enfim. Pessoas que não têm o mínimo, né, de conhecimento sobre paleontologia e evolução. Na verdade, do nada. A biodiversidade... Do nada. Tá vendo, né? Não é do nada. Tem um monte de fóssil anterior a isso. Menos do que tem no Cambriano, é verdade. No Fanerozoico continua tendo a maior parte dos fósseis, mas anterior ao Fanerozoico, anterior ao Cambriano, tem bastante também. Acabamos de mostrar. A diversidade do planeta já começa tremendamente variada, com organismos simples e complexos. Sim, tem organismos mais simples e outros um pouco mais complexos, né? Mas ele não começa ali já toda essa diversidade, né, variada. A gente acabou de ver que tem fósseis mostrando que tinha organismos precursores com planos de simetria diferentes, planos corporais diferentes, né, com graus de organização diferentes, né? Como eu disse, e se a gente quiser ir mais para trás ainda, então a gente sai do Cambriano, vai para o Proterozoico, acha esses fósseis aí que são chamados de biota de Ediacara, né? E são esses fósseis que eu acabei de falar aí, que são precursores, né? Como os proarticulatos e alguns grupos de quinidários e esponjas também. E se você for mais para trás, anterior ao Proterozoico, ou seja, antes de 2 bilhões, né? 2 bilhões e meio de anos, já dentro do Arqueano, né, ali, do Éon Arqueano, você também encontra fósseis de organismos unicelulares, coloniais, tá? E se você for mais para trás, ainda já quase na divisa ali do Arqueano com o Adeano, né, que é o primeiro Éon, talvez ali mais ou menos entre 3,8 e 3,7 bilhões de anos, tem as primeiras evidências de vida, que não são fósseis, né, de organismos unicelulares, mas são apenas vestígios químicos, ou vestígios sedimentares da presença de vida, né, que são os estromatólitos e os querogênios. Querogênios são fósseis químicos, né, que são cadeias de hidrocarbonetos que se preservaram no registro geológico, nas rochas, que muito provavelmente são de origem então, biológica, ou os estromatólitos, né, que são estruturas que são formadas a partir da deposição de sedimentos e
e também de uma espécie de muco, né, que grupos de micro-organismos, né, coloniais liberam também. E à medida que eles vão liberando esse muco, vai ocorrendo então também o processo de deposição de sedimento, né, de argila ou de areia, seja lá o que for, por cima, né, dessas cadeias, né, desses filmes que a gente chama de esteiras microbianas, e aí vai formando então essas estruturas que chamamos de estromatólitos, tá? Talvez eu faça um vídeo um dia explicando melhor o que seria um estromatólito, mas eles são vestígios da atividade de micro-organismos, tá? Então não são os fósseis em si, assim como os querogênios não são os fósseis dos organismos em si, são fósseis químicos, né? E os estromatólitos seriam vestígios dessa atividade, tá? Então esses são os vestígios mais antigos que nós temos aí, entre 3,5 e 3,8 bilhões de anos. E depois disso nós temos alguns vestígios de organismos unicelulares, algumas possíveis organismos coloniais, organismos que viviam como se fossem formando pequenos agrupamentos, como se fossem algas, né? Formando como se fossem organismos, formando uma espécie de talo, né? Igual a gente observa para algas, por exemplo. E aí até a gente chegar então mais ou menos a 600 milhões de anos, que é quando de fato nós temos os primeiros fósseis de organismos multicelulares, que seriam provavelmente os primeiros metazoários, tá? E tem aí que nós encontramos então essa ampla variedade aí de pelo menos 200 espécies, 200 táxons, né, distintos desses organismos, tá? Que possivelmente alguns deles são animais, outros deles podem ser outras coisas, né, que não necessariamente animais. Então, o registro fóssil ele tem demonstrado exatamente o contrário do que foi dito, tá? Não demonstra nada a respeito de criacionismo, de explosão de vida de repente, onde não tinha nada antes, nada disso. Tudo isso é coisa que ficou lá atrás, no passado. Inclusive, eu acho que os paleontólogos não deveriam mais ficar usando esse termo, surgimento, aparecimento súbito, explosão cambriana. Eu acho que deveria começar a evitar esses termos para poder não passar essa mensagem equivocada, né? Todos os tamanhos e formas. Instantaneamente, surgem quase todos Não é instantaneamente. os filos de animais. Outro ponto interessante. Geralmente se diz que a explosão cambriana, né, o pessoal, os criacionistas acham que é instantâneo. Não é instantâneo, né? Quando a gente diz, muitas vezes os paleontólogos usam o termo surgimento, aparecimento súbito. Esse súbito é num sentido geológico do termo, tá? Porque o intervalo de tempo que o aparecimento de diversos grupos ocorreram durante o Cambriano, ele varia. Por exemplo, eu vi um artigo do paleontólogo esses tempos atrás, do Stephen Jay Gould, um artigo dele, onde ele fala que talvez os principais planos corpóreos ou as principais características básicas dos diferentes grupos, né, de organismos surgiram no intervalo de tempo de 5 milhões de anos. Mas há quem prefere utilizar um intervalo de tempo maior e diz que, na verdade, esse intervalo de tempo seria de 20 milhões de anos. E eu já vi até num livro do Dawkins, Richard Dawkins, ele citar que esse intervalo de tempo da explosão cambriana é de 40 milhões de anos. Então, assim, é variado, né? Cada autor talvez possa dar uma visão diferente, talvez dependendo do contexto, do que ele quer dizer, né? Dos parâmetros que ele está tomando, né? Para poder dizer, se referir a essas origens dessas novidades evolutivas, né? Dependendo do que ele estiver tratando. Se a gente estiver falando, por exemplo, sobre o surgimento das espécies em si, esse intervalo de tempo com certeza pode ser muito maior, pode ser então entre 20 e 40 milhões de anos. Agora, se ele estiver se referindo a coisas mais específicas, né? Aí pode ser que os 5 milhões de anos do que o Gould fala faça mais sentido. Mas o fato é que em nenhum dos dois casos nós estamos falando de um aparecimento instantâneo, como se fosse num piscar de olhos. Tá? Não é num piscar de olhos. Pode ser 5 milhões de anos, um intervalo muito curto e um piscar de olhos no sentido geológico do termo. Mas isso ainda assim, né, não tem absolutamente nada a ver com a ideia de criacionismo, que acha que as coisas surgiram por mágica num único evento. Tá? Algo que ocorreu num dia, por exemplo, ou que ocorreu em uma semana. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Conhecidos. Só tem um problema. Isso está em total oposição à ideia evolucionista de origens. Acabei de explicar, vocês viram já, está muito claro que não, né? As pessoas elas têm esse entendimento totalmente errado do que é a explosão cambriana, do que é evolução.
E aí ficam aí propagando essas besteiras, né? De acordo com a teoria, as espécies surgiram de um ancestral comum e deveriam evoluir gradualmente bem devagar ao longo dos tempos. Não há nada veloz nessa teoria. Pelo contrário, tudo é lento e chato. Lento e chato. Chato, né? Achei engraçado utilizando o termo ali, chato. Ai, que coisa chata. Não dá nem pra comentar isso, né? Bom, mas o fato que ela colocou da teoria dizerem, né, que os organismos, todas as espécies descendem de um ancestral comum, correto, né? É uma dos pontos aí da teoria da evolução, e que isso ocorre de uma forma gradual. Essa evolução também é um ponto que foi colocado corretamente. No entanto, é importante a gente lembrar que nem todos, né, os biólogos evolutivos tem essa visão. Por exemplo, tem a visão do Stephen Jay Gould, né, que é um paleontólogo, que eu já mencionei aqui, que ele dizia o contrário, né? Ele achava que, na verdade, essa evolução não seria tão gradual, né, como a gente pensa. Na verdade, ela poderia ocorrer num intervalo de tempo mais curto, né? Isso é muito bem colocado, explicado aí na teoria do equilíbrio pontuado, proposto pelo Stephen Jay Gould e outros autores, né? Uma hora eu faço um vídeo explicando melhor a teoria do equilíbrio pontuado, tá? Mas a ideia básica aí que ele defende é que essa evolução talvez não seja gradual, assim, pode ser que ocorra em intervalos mais curtos, né, de tempo, e seguidos aí por intervalos um pouco maiores, onde há pouca modificação nos organismos, né? Só que essa teoria é a que os evolucionistas usam para tentar explicar o aparecimento de toda essa diversidade de vida. Mas onde estão as evidências? Em vários locais, né? No registro fóssil, como a gente acabou de demonstrar, a corrigir, né, todas as informações erradas que foram passadas nesse vídeo, que o aparecimento é súbito, que não existe nada antes, ou que existe pouca coisa e que essas coisas não servem para explicar a evolução. Eu acabei de mostrar que sim, que ela serve para explicar, que tem fósseis, que tem sim essas formas aparecendo de forma gradual, então desde do Arqueano, tá? Se a gente quiser pegar desde a origem da vida, os primeiros vestígios de vida, é claro que existem problemas e hipóteses, ou melhor dizer, não hipóteses, mas existem ali ainda perguntas não muito bem respondidas em vários pontos, e isso sempre vai ter na ciência, sempre vai ter. Toda boa ciência ela vai ter esses problemas, essas lacunas, principalmente porque a gente está tratando de uma ciência histórica como a paleontologia ou a própria biologia evolutiva. Tem seu aspecto histórico, né? Então, é claro que sempre vão ter lacunas a ser respondidas, né? E talvez a gente nunca consiga uma resposta satisfatória para muitas das dúvidas que ainda restam, né, sobre transições entre alguns tipos de grupos ou coisas do tipo. Mas de uma maneira geral, a gente tem sim uma noção do que pode ter acontecido, tá? Eu esperava ver ao menos alguma evidência, qualquer coisa, de um ancestral comum, um crescimento gradual na variedade de vida. E você pode encontrar vários exemplos no registro fóssil, né, esse da explosão cambriana. Ele não, de fato, não tem os melhores exemplos, mas a gente pode encontrar entre a transição, né, ou a evolução em outras formas de vida, em outras épocas e períodos da história da Terra. Existe sim, tá, alguns fósseis que mostram de uma forma muito mais clara essa transição, como a gente observa na evolução das baleias, dos cavalos e até na nossa própria evolução. Tá? Que os criacionistas vivem dizendo que não existe fóssil transicional entre ser humano e os ancestrais, nossos ancestrais, né, comuns lá com os outros primatas, né? E sim, existe sim. Inclusive, é surpreendentemente bem documentado, né, a evolução da nossa espécie, pelo menos a partir ali dos primeiros australopitecíneos, né, dos australopitecos que viveram ali, surgiram provavelmente há 4 milhões de anos atrás, né, pelo menos a partir dos primeiros australopitecos, nós temos sim uma ampla variedade de fósseis que mostram essas transições em características aí gerais do esqueleto, como os membros locomotores, e também no crânio, nas características dos dentes, da mandíbula, características faciais, tá? Então há várias características que a gente pode atestar sim essa transição de uma forma muito clara. Negar essas transições existentes, né? A clareza das evidências que mostra a evolução humana baseado nesses fósseis, como o do Australopithecus afarensis, como o do Homo erectus, Homo heidelbergensis e vários outros espécimes, né? Várias outras espécies aí desses grupos, é a mesma coisa que negar
ancestralidade comum, por exemplo, baseado tanto nos espécimes atuais e quanto os fósseis também encontrados aí, por exemplo, de vários tipos de canídeos, né? Já que os criacionistas gostam de usar essa analogia e falar que os cães, eles todos têm um ancestral comum, que eles chamam de tipo básico, né? Que é que esse termo tipo básico ele já foi inventado, né, pela ciência, né? Chama-se ancestral, né? Ancestral comum. Então eles não descartam isso, né? Eles aceitam. No entanto, os mesmos motivos que eles têm para aceitar, né, as características que mostram a evolução, então, de todas as espécies de canídeos a partir de um ancestral comum, seriam as mesmas razões que eles teriam para aceitar a evolução dentro da linhagem dos hominídeos, né, dentro do grupo, né, dos hominídeos. Mas, como a gente vive dizendo, né, quando é conveniente para eles, eles aceitam as evidências. Quando não é conveniente, eles simplesmente descartam, né, aquilo que acho que é chamado de dissonância cognitiva, né? Mas o que acontece não é exatamente isso. As camadas geológicas mostram outra realidade. E isso não foi só eu que notei. A explosão cambriana desperta a curiosidade dos próprios cientistas, que questionam como a vida teria gerado de forma tão rápida organismos completamente diferentes em um espaço de tempo tão curto. Sim, isso é um questionamento que os paleontólogos, os biólogos evolutivos fazem e nós estamos buscando por respostas, né? A nossa resposta não é porque a gente não sabe exatamente como algumas coisas ocorreram que a gente vai atribuir então a pensamento mágico, né? Cientistas que trabalham com evolução, né, eles estão buscando as respostas porque são cientistas e não preguiçosos como os criacionistas, né? E, bom, e essa história que ela acabou de mostrar aí das mudanças, dos fósseis não terem nessas transições, eu já acabei, né? Bom, já falei que isso não é verdade e eu fiz um vídeo, inclusive, sobre a evolução dos mamíferos, mostrando os fósseis e as características desses fósseis que mostra a transição de uma coisa que se assemelhava a um tipo de réptil lá no passado, não era um réptil exatamente, obviamente, mas se assemelhava em alguns aspectos a um réptil e foi adquirindo gradualmente características que vão tornando ele cada vez mais parecido com um mamífero. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, explicando sobre a evolução dos mamíferos até mais ou menos ali o surgimento, né, dos primeiros mamíferos propriamente dito, já em meados ali finalzinho do período Triássico, né? Então eu terminei ali aquele vídeo de 18 minutos falando sobre isso, tá? Depois eu pretendo fazer um vídeo explicando a partir então do Triássico, né, do Mesozoico, meados do Mesozoico até o Cenozoico, o restante da evolução dos mamíferos, né? Isso vai dar um trabalho mais pra frente, né? Vai dar bastante trabalho, mas eu pretendo fazer ainda. Esse fato foi reconhecido também pelo próprio Darwin, como sendo uma evidência forte contra a sua teoria de evolução. Sim, isso é verdade, ele reconheceu porque ele não conhecia nenhum fóssil anterior ao Cambriano que foram aparecendo esses fósseis a partir dos anos de 1940 e hoje em dia nós temos pelo menos 200 espécies, né, diferentes, 200 táxons distintos aí anteriores ao Cambriano, né, pelo menos dentro do Proterozoico ali. Bom, mas claro que isso não é divulgado. Mentira. Enfim, né? É aquela velha história, né? Sempre são os componentes das pseudociências, né? Os componentes o componente de negacionismo, é um deles, e um segundo componente muito forte é das teorias de conspiração. Então, o primeiro componente da pseudociência, né, que caracteriza seria o fato deles negarem, né, evidências fortes, né, a favor de uma teoria que eles não gostam. E o segundo fato é o fato deles tentarem, então, explicar, né, algumas coisas baseados sempre nas teorias conspiratórias. Sempre, é porque não aceitam, porque estão comunados aí os cientistas do mundo inteiro, as universidades, institutos de pesquisa, os livros, não sei o que, blá, 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 porque... não querem que vocês saibam da verdade. É aquela velha história, né? Conversa fiada lá. Conversa de gente de chapéu de alumínio, né? A teoria evolucionista é tão bem aceita que muitas vezes dispensa evidências. Pense nisso. Não, absolutamente errado, né? Ela é tão bem aceita porque ela tem uma montanha de evidências que a favorecem, né? Que vem da paleontologia, né? Bastante. Vem da genética, vem da biologia molecular, vem da anatomia comparada. E vem mais recentemente também, né, das áreas aí da embriologia também, tá?
Deus criou todas as coisas, Ele fez também os homens. Isso é fácil de se crer, só não tem. Eu acho curioso isso, né? Que os criacionistas, eles colocam, faz todo esse discurso, né, tosco deles, de que não tem evidência. Que a evolução é quase que uma religião, que a gente, pela fé, que não sei o que. E aí o que eles querem apresentar no lugar é o quê, né? A crença deles na Bíblia, né? É coisa de louco isso, cara. Coisa de louco. Bom, gente, então eu acho que finalizamos por aqui, né, esse react de hoje. E nos vemos aí nas próximas. Aí eu vou fazer outras reações a outros vídeos aí desses criacionistas. Beleza? Valeu e até a próxima.